Um abraço aqui para José Roberto Januzzi, nosso ouvinte. Sou fã da Rádio Bandeirantes há mais de 50 anos. Atualmente ouço e agora vejo essa programação das 5 em diante. Só desligo na hora do Brasil. Tamo junto. Valeu, José Roberto. É isso aí. Obrigado pelo carinho e pela audiência há mais de 50 anos com a Rádio Bandeirantes. E ontem o São Paulo fez bonito, hein? O torcedor ficou muito orgulhoso do time aguerrido, né? Espera isso. Sabe que o São Paulo tem suas limitações hoje estruturais por conta de tudo que vem acontecendo, vive um ano complicadíssimo de crise política, de investigações, de saída do Casares, saída de diretores, muita coisa acontecendo e resta o campo, né? Às vezes o campo reflete o que acontece fora, mas ontem realmente um time que deu orgulho ao torcedor de São Paulo, senti muito isso nas arquibancadas e depois também nas redes sociais. E aí teve a situação, né, do Hernan Crespo, que na semana passada, ou melhor, sábado, né, contra o Palmeiras, ele disse que a preocupação dele é com o Campeonato Brasileiro atingir 45 pontos. E aí o Harry Macis, no domingo, discordou da declaração do Crespo, falou, até usou alguns termos ali, né, de fracasso, o Rafinha também usou o termo fracasso, e ontem o Crespo falou a respeito disso depois do jogo. Hernan, boa noite. Agora faltam 42 pontos pelas suas contas ou você realinhou expectativas até depois da chegada do Rafinha? Não. A gente fala de São Paulo, fala com o coração. Então, a minha ideia é proteger o grupo, proteger o clube, cuidar e tentar manter o pé no chão para construir com calma, abaixando as expectativas, mas eu sou ganador, como São Paulo. Eu tenho na sangue, o DNA, ganador, como jogador e como treinador. E São Paulo está no mesmo jeito, é o mesmo jeito, temos as mesmas expectativas. Mas a ideia é tentar de construir com calma. Para quê? Para ganhar títulos. E voltar a ser o que São Paulo merece. Então, talvez errei na comunicação, mas a ideia era essa. Lembrando que a partir das 9 da noite tem a veiculação obrigatória da Voz do Brasil. Concordam com o Crespo? Eu achei que o Crespo ele ficou chateado no sentido de... tudo bem discordarem dele. Mas associarem o Crespo a fracasso, a um discurso de fracassado, a resposta veio ontem no sentido, olha a minha carreira, né? Eu fui campeão como jogador, fui campeão como treinador. Acho que não dá para associar o nome do Crespo ao fracasso. Ele falou num sentido de proteger realmente os jogadores, né? De jogo a jogo, de não vender uma expectativa que pode estar acima do São Paulo. Eu não discordei da fala do Crespo no sábado, não discordei. Eu até achei que ele poderia ter esse mesmo discurso tratando de Campeonato Paulista na situação que o São Paulo se encontra. Inclusive ele de novo ontem falou, né, que tá muito confiante no Paulista, falou, vamos enfrentar o último colocado, que é a Ponte Preta. Se eu não conhecesse a Ponte Preta como eu conheço, eu ia falar que o Crespo tá menosprezando a Ponte. Mas quem tá assistindo aos Jogos da Ponte entende que o Crespo tá certo nessa análise dele, mas o jogo é jogado, o lambari é pescado e ninguém morre de véspera, né? Então, São Paulo também tem que tomar cuidado com esse último jogo contra a Ponte, dependendo do que acontecer. Aliás, sábado tem derby, pode ser o derby da sobrevida pra Ponte no Campeonato Paulista. O que vocês acharam aí do São Paulo ontem? Uma reação importante, né? Nada como você ganhar do Flamengo, e eu disse isso ontem aqui. Nada também como enfrentar o Flamengo na primeira rodada, né? De 38 rodadas pra você enfrentar o Flamengo, a melhor é a primeira. Se você esse vai Flamengo, enfrentar né? o Flamengo na 27ª, precisando pontuar pra entrar no G6 e o Flamengo brigando pra ser campeão, é outra realidade, né? Mas, uma vitória que muda o panorama do São Paulo, até mesmo comercialmente falando, porque você viu como é que dispararam as vendas de ingressos pro jogo contra o Santos no final de semana. Então, o São Paulo não tava batendo 30 mil na arquibancada, agora consegue virar a chave, e aí, querendo ou não, a torcida do São Paulo tem puxado o clube em praticamente todas as últimas temporadas, e agora isso vai acontecer. E dentro de campo, cara, corajoso o Crespo de bancar o Lucas Moura, deixar ele fora do time e voltar ao que funcionou no passado recente, que é você ter só o Luciano e o Calleri ali na frente, né? Eu gostei da escalação, um meio campo mais operário e
deixa a reserva técnica inteira para quem fez por merecer esse status de reserva técnica, que é o Luciano, cara. Se é para bancar um hoje entre Lucas e Luciano, todos os últimos bancaram o Luciano, inclusive o Dorival, inclusive o Carpini, inclusive o Zubeldia. Cara, o Luciano que tem que jogar. E o Lucas que fique no banco e reconquiste seu espaço, porque tava mal no sintético e no natural. É verdade. Sei que a gente tá falando ainda de um começo de campeonato brasileiro e até entra aquela questão que a gente tava falando do Flamengo, alguns jogadores tendo a primeira oportunidade até mesmo contra o São Paulo na temporada. Mas eu acho que foi o resultado mais inesperado dessa primeira rodada. Pela situação do São Paulo atual, mais pela situação do São Paulo do que pela situação do Flamengo. Só que a gente brincou aqui que, melhor pegar o Flamengo numa primeira rodada do que lá na 27ª, na 35ª. Ano passado o São Paulo pega o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro e faz um baita jogo também. 2-2, jogou melhor que o Flamengo na Vila. Sim. Então é uma atuação que chama a atenção e que dá, principalmente ao torcedor, PDV, a expectativa de dias melhores. E ontem, antes da bola rolar, a torcida do São Paulo estendeu uma faixa em frente ao Morumbi, dizendo o seguinte: Alisson traidor, o São Paulo não precisa de você. O Fabiano já trouxe a informação a respeito do Alisson, né? O Corinthians não vai pagar R$1 milhão. O São Paulo não está disposto a negociar em outros moldes. E o Crespo foi perguntado a respeito disso na coletiva. Hoje tinha dado um passe para gol, uma assistência no Clássico. E tem um outro jogador que está com uma situação meio estranha até, né? O Alisson, ele tudo parecia que ele fecharia com o Corinthians. E o próprio Dorival já deu coletivo agora há pouco, né? Meio que já em tom de despedida, como se o Alisson não fosse mais para o Corinthians. Gostaria de saber de você, mais ou menos, o que aconteceu, assim, na sua percepção, toda essa história, e se você agora pensa em contar com o Alisson para o restante da temporada. Para mim é muito fácil. Os detalhes da situação vão ter que falar Rui Costa e Rafinha. Por enquanto, a gente vai abraçar a ele. É um jogador de São Paulo. Se ele está bem, vai jogar. Hernan, boa noite. Alexandre Salvador. Tá aí, direto e reto. Vamos abraçar o Alisson, jogador de São Paulo, e vai jogar. Acho que o Crespo não tem muito o que falar além disso. Mas é aquilo, né? O Alisson volta a estaca zero. Zero não. Zero tava o Danielzinho quando chegou. Né? É o -5. Né? Ele tem que andar alguns passos para chegar de novo a estaca zero e aí para avançar. Isso se ele voltar a jogar pelo São Paulo. Então, e o Crespo fala em abraçar ele, mas e o torcedor? O torcedor não vai abraçar no começo, viu, PDV? Eu não sei. Não vai. Não sei qual é o clima pro Alisson, principalmente em relação à torcida, para continuar no São Paulo, mas o início, se ele seguir de fato, não vai ser dos mais fáceis, não. E a questão, Fabiane, principal talvez tenha acontecido no limite, que foi o Alisson ter visitado o CT do Corinthians, né? Sim, exatamente. Começou lá atrás, inclusive uma situação curiosa, porque o Alisson vai pro CT do Corinthians, chega ali na rouparia, e aí, cadê meu uniforme de treino? E aí, não autorizaram seu uniforme de treino. Claro que é uma situação figurada, né? Mas foi mais ou menos isso, porque ele não foi autorizado nem a fazer exames médicos e nem a trabalhar com o grupo, porque é muito normal os jogadores, antes de serem anunciados, esperando a burocracia, já trabalharem. No Corinthians, em específico, foi assim com o Pedro Milans, foi assim com o Caio César, entre outros atletas. Agora, o Alisson esperava esse tipo de recepção, mas àquela altura o clube já sabia que ia azedar, né? Agora, o Corinthians, se o São Paulo topar liberar o Alisson por um precinho menor ou de graça, o Corinthians tá na parada ainda, tá? Ah, sim. Eu tava ouvindo o Craque Neto falar hoje. Cara, uma sacanagem, porque o Dorival pediu um jogador só, né? Custava R$1 milhãozinho. Daria pra fazer um esforço, né? O resto é tudo o scout que foi buscar, claro que ele teve o aval dele, mas ele, ganhou a Copa do Brasil, não teve um reforço por 8 meses. Verdade. Vale atender o pedido do cara uma vez, né? Foi o único que ele pediu pra ficar com o Maicon, não conseguiram? Dá o Alisson pra ele ali, seria mais barato. Verdade. E não iria mudar a vida financeira do Corinthians, né? Por falar em querer, o Flamengo quer o Marcos Antônio. E antes da bola rolar, o Boto sentou ali com o Rui Costa, que ouviu uma proposta insatisfatória, né? Na casa de 10 milhões de euros, mais o Alan, volante do Flamengo. São Paulo bateu o seguinte: queremos 25 milhões pelo Marcos Antônio, que é o valor da multa.
Mais o Arrascaeta. Mais o Arrascaeta e mais o Maracanã, por favor. Ainda mais depois do jogo. O Marcos Antônio fez um belo jogo. Deu uma fatiada espetacular, né? Ele é no banco do primeiro Flamengo, gol. né? Sim, sim. E acho que o que faz o Marcos Antônio mais do que gostar do São Paulo é a possibilidade dele chegar no Flamengo e talvez não jogar tanto quanto ele joga no São E é Paulo. um cara que já chegou à seleção brasileira. Exatamente. Chegou por causa do São Paulo, Sim, porque no tem que Flamengo... considerar isso. Cara, o Alan no Atlético era um ótimo jogador. É. Muito bom. Acho que ele pegou a seleção de campeonato brasileiro. Vai pro Flamengo, ele tá, assim, é tratado como nada. O Cebolinha é tratado como nada no Flamengo. O Marcos Antônio cai nesse limbo, gente. Eu também acho. Everton, Cebolinha, Luiz Araújo, Michael. Alan, O Michael. Flamengo tem o plano de ter 2 times muito competitivos. Já tem. Mas o quão vantajoso é pra você Jogador. ser um jogador desse segundo time, né? É. Sabe que você pode ser protagonista em outros grandes times do O nosso time futebol. B do Verdade. Flamengo hoje é o Andrew, o goleiro que eles acabaram de trazer do Gil Vicente. O lateral Emerson direito, Royal. o Emerson Emerson Royal, Royal. que eles tiraram da Premier League por 9 milhões de euros. Danilo na zaga Vitão. e o Danilo e Vitão. Vitão. O lateral esquerdo é o Ayrton Ayrton Lucas ou Lucas. Vinha. Cara, Vinha Você foi vê, pro foi River. embora, isso. O Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. O meio campo é o Lucas Everton seria Araújo. titular de qualquer time da Série A Sim. do brasileiro. Everton Araújo e o Alan, tá, já distou um pouquinho. O Alan já tá meio fora, né? Talvez... O meia vai virar o Carrascal com a chegada do Paquetá. Sim. Você tem o De La Cruz machucado. De La Cruz, Saul. Saul Caraca, tá né? nesse time Saul tá reserva. no lugar do Everton Araújo aí, né? É. Então joga o meio campo de Saul, Paquetá e quem que é o outro volante? De La Cruz? Saul, Carrascal e De La Cruz. Luiz Araújo, Cebolinha e Plata. Nossa. Bruno Henrique, né, hoje. Bruno Ainda Henrique. ficam dois híbridos, assim, os 3 híbridos. Cara, o tipo. Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje não é cotado pra ser titular do Flamengo. É. Loucura. Inacreditável, cara. Vamos só ouvir o Crespo rapidinho falando do Marcos Antônio. do Gé. Em meio a saídas, chegadas, você tem um jogador no meio de campo, que é o Marcos Antônio, que é muito desejado pelo Flamengo, seu adversário de hoje. E eu sei que quem fala de negociação não é você, Correcto. e eu não vou te perguntar de negociação. De la familia me va a preguntar. Mas você, mais do que o Rui e o Rafinha, pode falar da importância do Marcos Antônio. Claro. E de como seria importante para você não perder o Marcos Antônio, que é um pilar desse seu time. O quão importante seria para você não perder o Marcos Antônio? Obrigado. Acho que o motivo porque Flamengo tem a disposição de comprar ele porque é importante. É simples. Então, se você me pergunta a mim, eu quero a todo mundo aqui. Todo mundo comigo. Mas acho que a vida nunca, da quando eu cheguei aqui, nunca, da momento até quando aceitei de chegar aqui, nunca pensei em mim. Nunca. Sempre pensei em São Paulo. Então acho que o mercado se tem que carregar Rui Costa e Rafinha e eles vão escolher o que é melhor para São Paulo, como todo mundo, como mim, como o presidente Macís. Aqui a coisa mais importante é São Paulo. Então, acho que são muitas coisas, não somente técnica. Tecnicamente, já falei, ele vale o que vale porque jogou bem. Encerramos então. Tá aí, Hernan Crespo falando do Marcos Antônio. E só para fechar o noticiário do São Paulo, né? Nos últimos dias aí, a informação de que o Crespo não era querido pelo grupo de jogadores do São Paulo. E hoje veio a informação, né? De que o Harry Macy Jr. demitiu o José Eduardo Martins, que era até então o diretor de comunicação do São Paulo. Como referência, o José Eduardo Martins naquela história do vou vazar, que o Boca queria emprestar o Henrique de graça e o presidente segurou, tentando plantar uma informação a favor do Júlio Casares. E a pressão para a demissão dele era muito grande, né? Porque é de fato uma figura muito ligada ao Casares. O Macís vinha segurando essa informação, mas ontem, depois do jogo, né, o Gabriel Sá, que acompanha o São Paulo também pela Arquibancada Tricolor e pelo UOL, falou aí em uma live que um diretor do São Paulo, um funcionário, estava vazando essa informação de que o grupo estava insatisfeito com o Crespo. E aí bateu, e aí hoje o Harry Macís demitiu o diretor de comunicação do São Paulo, então, o José Eduardo Martins, que não tinha uma boa relação com 85% da imprensa, né? E ele que cunhou o apelido Boca de Farofa do Belmonte,
também tinha um apelido de Zé Coreia, né? Uma referência à Coreia do Norte. E ao Zé Colmeia, né? Que é um grande personagem. Não, acho que não, né? Pô, a sonoridade lembra, né? Entendi. Zé Colmeia. Ah, entendi. Pode ser. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Há mais Então- clima pro... Não querendo comparar, mas há mais clima pro Alisson permanecer do São Paulo do que pela situação do diretor de comunicação, né? Verdade, até que demorou. Então. E PDV, esse comentário aí vazado de que o Crespo não teria uma ligação com os atletas ontem, depois do jogo, é legal ver o abraço que ele dá no Rafael, né? Numa espécie de, nossa, sua defesa no último minuto ali salvou A comemoração do Crespo, ela diz muito, né, cara? Muito. Ele faz uma festa gigantesca. Muito. E não é a primeira vez, né? Os gols do Paulistão, todos o Crespo tá comemorando Verdade. como se fossem finais. E tá certo ele, né? Tem que valorizar porque tá difícil pra ele esse trabalho no São Paulo. Como ele sempre faz questão de frisar, uma das épocas mais complicadas da história do clube. E ele tá sendo o cara que tá tendo a missão de dar felicidade a esse torcedor de que passa por situações complicadas. E muitos méritos pro São Paulo, tá? Na vitória sobre o Flamengo. O São Paulo vai lá, ganha o jogo, mostra ao torcedor que tem jogadores preocupados sim com o futuro do clube, com a situação do clube, querendo fazer mais. Então, saldo muito positivo pro tricolor paulista do jogo de ontem.